Restaurando a comunhão. Hoje é dia de falar de perdão. Um exercício às vezes tão desafiador e sempre tão necessário, tão libertador na nossa vida. Hoje é o dia 20 do Devocional de Quaresma, uma vida com propósitos. Estamos na metade da nossa jornada. Estamos aqui desenvolvendo maturidade espiritual, intimidade com Deus. E através desse exercício, dessa postura de aprendizado, a gente está desenvolvendo também posturas que podem e vão nos ajudar em muitos outros pilares da vida, em muitas outras situações. Nessa semana a gente está falando sobre viver em comunhão. Estamos falando sobre nos relacionar, e isso serve tanto para um ambiente de comunhão espiritual, quanto serve para qualquer relacionamento. Serve para o relacionamento conjugal, serve para o relacionamento social entre amigos, serve para relacionamentos familiares, serve para relacionamentos profissionais. Bom dia, Consu, mãe, pai, Ricardo, Carol, Aníbal. Bom dia, Rô. Bora começar bem, né, a nossa semana. Segundou. Hoje é um dia que eu gosto de pensar, de observar como é que eu tô. A gente pode fazer isso agora, né, enquanto as pessoas vão entrando. Perceber, dar uma respirada. Como é que eu tô hoje? Como é que tá minha energia hoje? Como é que estão minhas emoções hoje? Bom dia, Nicole. E o que eu quero priorizar nessa semana? O que eu quero... Onde que eu quero canalizar minha energia nessa semana? O que eu preciso talvez limitar nessa semana? O que eu vou fazer para me cuidar nessa semana? Hoje a gente vai falar de perdão, e para a gente conseguir perdoar, principalmente aquilo que mais nos machuca e aquilo que mais nos desafia, a gente precisa estar bem. E para a gente estar bem, a gente precisa se cuidar. Então, o que você vai fazer para se cuidar nessa semana? Para cuidar do teu corpo, para cuidar da sua mente? Então, enquanto você pensa nessas perguntas, como é que eu tô me sentindo? O que eu quero priorizar nessa semana? Como que eu vou me cuidar nessa semana? E o que eu preciso talvez limitar nessa semana? Dá uma olhada na semana atrás, como é que foi? O que foi bem na semana passada? E o que você aprende com isso? E o que não foi bem na semana passada e que você pode fazer um ajuste para melhorar nessa semana? Quando você pensa nessas perguntas, eu vou fazer um resumo. Hoje a gente está na metade da caminhada. Até tô pensando que chegamos aqui, e tô pensando até em firmar mais alguma intenção para minha quaresma, mas eu vou sentar e pensar nisso depois. Então hoje nós estamos no dia 20, na terceira semana, penúltimo dia da terceira semana, na primeira semana de devocional. Bom dia, Andréia, bom dia, Parcinha. Na primeira semana a gente falou sobre... Bom dia, Dani, bem-vinda. Na primeira semana de devocional a gente falou sobre por que nós estamos aqui. Por que nós nascemos? Por que nós viemos para esse mundo? Por que nós viemos, a Tainá como Tainá, a Dani como Dani, a Andréia como Andréia, Nicole como Nicole. E a primeira lição foi: tudo começa com Deus. E Deus se manifesta através de tudo que a gente vive, de tudo que a gente experiencia, porque esse mundo aqui é uma criação dele. Então é olhando ao nosso redor
e desapegando das nossas opiniões, das nossas vontades, que a gente percebe o propósito das nossas experiências. Se a Tainá só olha para aquilo que é o que a Tainá quer que aconteça, a visão da Tainá fica muito restrita. No dia 2 a gente falou sobre como ninguém é um acidente, e todas essas lives estão gravadas no meu perfil, né? Então no dia 2 a gente falou sobre como Deus nos planejou, nos quis, nos criou de uma forma muito específica para cumprir uma função específica aqui. E nós não somos acidentais, nós não somos vidas que aconteceram pelo acaso. Não é fácil nascer. Quem é mãe aqui sabe melhor do que eu, que às vezes engravidar envolve muitas tentativas, e mesmo uma gravidez acidental, ela precisa de 40 semanas aí, que tudo corra bem, suficientemente bem nessas 40 semanas. Esse parto precisa dar tudo certo. Então a gente não veio à toa no mundo, não importa se nós somos desejados, planejados, se nós fomos criados pela nossa família biológica ou não, tudo isso está nos moldando para os nossos propósitos. No dia 3 a gente falou sobre o que está dirigindo a nossa vida, o que está no centro da nossa vida. E esse é o tipo de pergunta para se fazer sempre. O que está no centro da minha vida? E o que está no centro da minha vida é o que eu quero que esteja? O que eu tenho feito? O que eu gostaria de estar fazendo? E isso está alinhado ou não está? E o que eu posso fazer? No dia 5 a gente falou sobre a importância de enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Para quem está entrando, bom dia, Ivanilda, Tânia. Estou fazendo um resuminho do que a gente já falou até agora. Hoje a gente está no dia 20, metade do caminho no nosso devocional de 40 dias. E na primeira semana a gente falou sobre por que a gente está aqui. E esses devocionais estão gravados no meu perfil. Então, enxergar a vida do ponto de vista de Deus é ampliar a nossa perspectiva. É olhar para além do que é óbvio para nós, do que é confortável para nós. E olhar para além do que às vezes parece definitivo, mas não é. Bom dia, Meire, Débora, que bom ter vocês aqui. Então, às vezes, a gente fica muito restrito a algo que a gente queria que desse certo, só que porque a gente está enxergando a vida pelo nosso ponto de vista e não do ponto de vista de Deus, a gente não está vendo algo do lado, algo além, às vezes muito melhor que aquilo pelo qual a gente está lamentando. Então, enxergar a vida do ponto de vista de Deus é se abrir mais. No dia 6 a gente falou sobre como a vida é uma atribuição temporária e tudo que nos é confiado aqui está nos testando, está nos treinando para receber coisas maiores. No dia 7 a gente falou sobre a razão de tudo. Então são 5 propósitos bíblicos para os quais a gente foi criado. O primeiro propósito é agradar a Deus. E a gente agrada a Deus como um filho agrada o pai, sendo feliz, fazendo um bom uso das bênçãos recebidas, né? E fazendo um bom uso do esforço feito para que a vida chegasse até essa pessoa. Você já parou para pensar que para Tainá tá viva e tá aqui? Bom dia, Isa, Lúcia, Aline. Para Tainá tá aqui hoje, para Isabela, Aline, Lúcia, Débora estarem aqui hoje, precisou de toda uma ancestralidade que passasse a vida adiante, que sobrevivesse aos seus desafios por tempo suficiente para que a gente pudesse estar aqui. Que garantisse que a gente sobrevivesse também aos anos mais sensíveis da nossa infância e adolescência. Na infância, por extrema dependência, na adolescência, por extrema imaturidade. Então, quando a gente se apropria dessas bênçãos, a gente agrada a Deus. Quando a gente se aproxima dele, quando a gente mantém um diálogo constante, quando a gente convida ele a fazer parte da nossa vida. Então, quando a gente ora, a gente não está só pedindo para Deus intervir na nossa vida, a gente também está dando permissão para que ele faça isso, porque nós somos livres. Ele nos fez livres. E por isso que a gente, às vezes, na nossa liberdade combinada com imaturidade, a gente cria complicação e sofrimento para a nossa vida. E nessa semana, que é a terceira semana, a gente está falando sobre o propósito número 2, que é fazer parte da família de Deus.
é nos relacionarmos, porque os nossos propósitos, eles não se realizam no isolamento, eles se realizam uns nos outros. O propósito de uma mãe se realiza nos seus filhos. O propósito de uma profissional como eu se realiza no atendimento, se realiza nos seus clientes. O propósito da Tainá, que trabalha com Instagram, se eu não me engano, se realiza nesse serviço, nesses profissionais que têm o seu serviço facilitado pela contribuição dela. Então a gente precisa e merece se relacionar o melhor possível para que os nossos propósitos sejam cumpridos. E o terceiro propósito é nos tornarmos semelhantes a Cristo. O quarto, servir a Deus. E o quinto, cumprir a missão pela qual a gente foi criado e colocado nesse mundo. Então estamos no propósito número 2, hoje é dia 20. Vou começar a leitura, então eu estou usando aqui o livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Trouxe várias leituras complementares hoje. E antes de eu começar, manda o aviãozinho para pelo menos 2 pessoas estarem aqui junto com a gente. Quem sabe uma delas esteja precisando do que a gente vai falar hoje, que é o perdão, que é algo tão desafiador e tão essencial. E eu vou começar a leitura e fiquem à vontade para interagir comigo. Então, tá rápido, tá devagar, não tá fazendo sentido, quero fazer uma pergunta, quero fazer uma contribuição, tá? Nós estamos aqui para trocar. Então, fiquem à vontade e até prefiro que vocês interajam. O que eu tô falando faz sentido para você? Clica no coraçãozinho aqui do lado, porque isso dá relevância pro conteúdo e distribui mais. Então, é uma forma de ajudar essa mensagem a chegar em mais gente, certo? Restaurando a comunhão. E como sempre, abre o coração, porque todos os conteúdos que a gente visitou até agora têm sido muito profundos. Alguns podem bater em algo muito sensível, inclusive a gente vai falar sobre isso hoje. E você pode até não querer, sabe? Não querer aprofundar, não querer acessar. Confia que às vezes você não vai entender completamente a mensagem agora, mas deixa ela entrar em você. Deixa ela se apaziguar dentro de você, não tenha pressa, não tenha ansiedade, não tenha preocupação. Se você está na sua liberdade, na sua intimidade. Mas coloque amor nas minhas palavras, nas lições que eu vou trazer hoje e na sua postura de estar aqui para receber isso. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro. Amem um ao outro. Sejam amigos de verdade. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta, ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos?
Ele ficou escandalizado ao descobrir que não tinha ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. Na mesma carta, declara: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade de Jesus, nosso Senhor. Tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. O quanto que você avalia que você tem facilidade de se relacionar, facilidade de compreender o outro, facilidade de tolerar os defeitos, de ser paciente com as diferenças. Eu não considero nada disso fácil. E aqui muita coisa vai fazer sentido para você, principalmente mais pro final da live, tá? Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Note que Jesus não disse bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Ele também não disse bem-aventurados os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados os que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Teve uma live aqui que a gente falou sobre o que é a coisa mais importante da vida, que é o amor. E o maior obstáculo ao amor é o medo. Então nós temos medo de ser magoados, nós temos medo de ser passados para trás, nós temos medo de ser ludibriados, nós temos medo de ser decepcionados, e nós vamos nos afastando uns dos outros, a gente vai se envolvendo menos. E trabalhar pela paz é trabalhar constantemente essas armaduras que a gente vai criando. O ego, né, que a gente vai inflando para se proteger. Esquecendo que se a gente já passou por tudo que a gente já passou, se a gente já teve decepções na vida, e eu acredito que todo mundo que está aqui já deve ter passado por isso, mas a gente sobreviveu. E às vezes a gente ficar assim, encolhendo dentro de armaduras e achando que a gente precisa disso, primeiro, a gente esconde o que a gente tem de melhor. E segundo, o que a gente revela para os outros muitas vezes não é a nossa essência. Então a gente não se realiza. Para a gente se realizar, a gente precisa ser vulnerável. E para a gente ser vulnerável, a gente precisa lembrar de confiar que Deus nos deu tudo que a gente precisa para lidar com os nossos desafios. A gente não precisa correr dos desafios. Você foi formado para ser parte da família de Deus, e o segundo propósito da sua vida aqui é aprender a amar e se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Em vez disso, o que muitas pessoas fazem? Elas evitam conflitos, fingindo que a discordância não existe, ou sempre se submetendo, sendo que isso gera conflitos internos dentro da pessoa, né? Promover a paz não é evitar conflitos, fugir de um problema, fingir que ele não existe ou ter medo de falar sobre o assunto. É, na verdade, covardia, é medo, né? Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e ocasiões em que precisamos solucioná-lo. Por isso, precisamos orar pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Quando que eu vou saber que é hora de ter um conflito ou é hora de solucionar um conflito? Eu preciso meditar na situação. A gente precisa muito ter paciência, saber esperar a clareza chegar. Só que nós estamos nesse ritmo de vida que é tudo instantâneo, é tudo na hora, a gente está muito reativo. E às vezes a melhor resposta, ela precisa de um tempo, ela precisa de uma reflexão maior da nossa parte.
Então, você não precisa saber prontamente qual que é o caminho que você vai seguir. Mas pense sobre isso, busque respostas e espere. Promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo, agir com subserviência e permitir que os outros sempre te reprimam não é o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição. A gente vai agradar todo mundo o tempo todo? Não. Não importa o quanto a gente tente, essa é uma realidade inevitável da convivência em sociedade. Só que a gente pode se ressentir do desagrado, a gente pode se ressentir da discordância do outro, ou a gente pode ficar em paz. Então, promover a paz não é só você ter sempre a aprovação dos outros, mas é você ficar em paz internamente com a desaprovação, é você ficar em paz com a discordância, é você não achar que você precisa de aprovação de tudo, em tudo na sua vida, você precisa da aprovação de Deus. Como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. Seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. E restaurar a comunhão é uma tarefa contínua, porque a vida vai vindo, as experiências vão vindo, os sentimentos vão vindo, e a gente precisa estar sempre se reaproximando para manter os vínculos. Primeiro passo, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda o seu coração, ou muda o coração da outra pessoa, sem sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. No mínimo, porque fazendo isso você vai se acalmar. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com a sua raiva, com a sua mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, chefe, membro da família satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. Apenas o amor de Deus é incondicional, porque todas as outras pessoas, a Tainá, a Janaína, a Leia, Tânia, são pessoas que também estão numa jornada de cura, de crescimento e de amadurecimento espiritual. Então, por mais que a Tainá queira ser amorosa em todas as situações, a Tainá tem limites, a Tainá tem defeitos, a Tainá tem limitações. Então, se a gente colocar essa expectativa de suprir as nossas necessidades mais essenciais uns nos outros, a gente está realmente se colocando numa situação de frustração. O apóstolo Tiago, observa que muitos de nossos conflitos acontecem por falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Não têm porque não pedem. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes e então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, está dizendo: por que você não vem primeiro a mim? E aí você fica mais cheio, mais abastecido e vai se relacionar mais inteiro, menos carente, menos dependente. Os relacionamentos ficam mais leves. Faz sentido o que eu tô falando? Segunda atitude:
Tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou se você foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte, vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de um amigo que tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então, poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Uma das coisas que impedem a gente de buscar a reconciliação logo, o perdão logo, perdão e reconciliação são um pouco diferentes. Eu vou falar mais sobre isso mais no final da live. Mas o que nos impede de buscar essa restauração aqui é que a gente ainda não se sente pronto. A gente ainda está muito magoado, às vezes a gente ainda está muito revoltado, está com raiva da pessoa e não quer ir atrás da pessoa para continuar a briga. É ou não é? Então, às vezes, você agir imediatamente, você tomar a iniciativa, não é você ir contra seus sentimentos e já ir atrás de reconciliar com a pessoa. Mas é você ir atrás imediatamente de apaziguar o seu conflito interno, apaziguar aquele incômodo que está dentro de você. E como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer isso com oração, que é a primeira atitude. A gente pode fazer isso com autocuidado. Então, puxa, eu não tô legal hoje, aconteceu tal coisa, tô chateada. Eu não preciso fingir que esse sentimento não existe. Na verdade, se eu quiser muito me livrar desse sentimento, a tendência é eu resistir cada vez mais, eu não processo isso e o ressentimento dentro de mim vai aumentar. Então eu preciso me dar o direito de sentir, eu preciso dar lugar para essas emoções dentro de mim e cuidar de mim enquanto eu passo por elas. E saber que, inclusive, talvez eu precise fazer isso intencionalmente para eu poder recuperar aquele relacionamento que talvez seja muito importante para mim. Então, a gente não precisa ficar no piloto automático, mas a gente precisa... Eu comecei hoje a live perguntando, como é que você está se sentindo hoje? Respira, sente como é que você está. A gente só consegue se cuidar observando primeiro como é que a gente está. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas e nem prometendo. Resolvo isso qualquer dia desses, sem atitude nenhuma para que isso aconteça, sabe? Então eu estou magoada, na hora que eu melhorar, e aí eu vou esquecer. É diferente de eu falar assim, eu tô magoada, eu vou fazer algo aqui para me apaziguar internamente. Uma das coisas que eu proponho para muitos clientes é, tá muito magoado com uma pessoa, senta e escreve uma lista de gratidão para essa pessoa e veja o que acontece. Porque quando a gente está com uma emoção intensa, o que acontece? Essa emoção, ela orienta muito o nosso foco. Então, se a Tainá tá brava com alguém, a tendência dessa raiva vai ser colocar o meu foco sobre tudo que confirma esse estado de raiva. Em vez de eu ver o positivo, eu fico meio que cega para o positivo. Então, eu preciso tomar a decisão consciente, ter uma atitude prática, de voltar a olhar para o positivo, de colocar essa questão que aconteceu e me magoou em perspectiva. Aí eu vou enxergar ela do tamanho que ela é. E muitas vezes ela vai se mostrar muito menor do que parece no calor da emoção. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Não tem nada errado a gente sentir, não tem nada errado a gente ter pensamentos exagerados quando a gente tá com a emoção intensa, só que a gente não precisa agir com base nessa emoção e nesse pensamento. Pelo contrário, a gente pode racionalizar. Eu estou com raiva agora, então eu não vou tomar uma decisão agora. Eu vou me acalmar primeiro, porque na hora que eu me acalmar, eu vou estar enxergando as coisas com mais clareza. Quando se trata de conflitos, o tempo sozinho não cura nada.
Pelo contrário, se o tempo passa, mas eu fico só remoendo, eu fico só me distanciando, eu fico só olhando para o negativo, as questões vão só se aprofundar. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas, além de nos tornar infelizes. Os amigos de Jó lembraram-no que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Disseram-lhe também, com a sua raiva você só está se ferindo. Então é viver a sua raiva, porque ela vai estar ali, mas é não agir como se ela fosse a única realidade, como se ela fosse a realidade definitiva, entender que ela é um estado temporário. Normalmente o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou tiver que ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Então, tentar resolver um conflito na pressa, na ansiedade, na distração é muito arriscado. E é aí que entra de novo, né? Cuidado com esse ritmo reativo que a gente está vivendo. As coisas não precisam ser resolvidas todas imediatamente. Terceira atitude, então, a primeira, fale com Deus, ore, né? A segunda, tome a iniciativa de restaurar o relacionamento. A terceira, demonstre compaixão pelo sentimento do outro. Use mais seus ouvidos do que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Paulo aconselha que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. O verbo procurar é a tradução do grego skopos, do qual formamos as palavras telescópio e microscópio. Significa estar alerta, observar. Concentre-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Então, tome consciência do seu sentimento e não confunda ele com o que aconteceu. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Apenas as ouça, deixando que se descarreguem emocionalmente sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que você tenha outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez: meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal, sem entendimento. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Por isso que a gente precisa tomar consciência dos nossos sentimentos e acolher esses sentimentos para não sair respingando eles. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: eu valorizo sua opinião. Preocupo-me com o nosso relacionamento e você é importante para mim. O ditado é verdadeiro. As pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos. Então, na live de ontem a gente falou já bastante sobre essa questão de comunicação assertiva, né? E a gente tem que ter preocupação com o sentimento dos outros quando a gente está em conflito com alguém, porque às vezes a nossa mágoa é baseada numa percepção equivocada. Então eu dei vários exemplos na live passada, né? Então às vezes eu fico muito chateada porque eu convidei alguém para o meu aniversário, é uma pessoa próxima, sabe que essa data é importante para mim, a pessoa não me responde, não aparece na minha festa e nem me dá parabéns no dia do meu aniversário. Eu posso ficar chateada com essa pessoa, só que eu tenho que ter cuidado de não fazer suposições de por que ela não me respondeu, de por que ela não compareceu, porque eu não sei se ela não está passando por um problema agora.
Eu não sei se ela tá numa situação de tanta correria que ela tentou me responder e acabou esquecendo no meio. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes a gente se magoa por suposições que a gente fez. Então às vezes eu tô ali remoendo porque, nossa, minha amiga não gosta de mim, eu não sou importante para ela e na verdade ela não pôde estar presente. Então por isso que a gente precisa, nesse movimento de restaurar relacionamentos, checar se as nossas impressões são verdadeiras e prestar atenção no lado do outro antes. No direito a gente fala que nunca se pode condenar uma pessoa antes de dar para ela o direito de defesa. Porque quem está acusando pode não estar vendo alguma coisa e a pessoa precisa ter o direito de se manifestar. Para restaurar relacionamentos é a mesma coisa. Para restabelecer a comunhão é preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, aqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agradecemos ao outro e não a nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem e assim edificaremos no Senhor. É torturante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada, mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo, pois não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Então, às vezes a gente vai ter que ceder, mesmo que a gente não concorde, para restaurar a paz, para ver se aquilo realmente é importante. Às vezes é uma discordância, mas não é uma discordância importante, né? A gente precisa ceder. Quarta atitude, confesse a sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo seus próprios erros e transgressões. Jesus disse que essa é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga do seu olho e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu amigo. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a minha jornada do autoconhecimento, foi por causa de um conflito profissional. E teve um dos cursos que eu fiz que falava assim: pensa numa situação problema para você, uma situação que te chateou. E escreva, o que foi essa situação? E eu coloquei alguma coisa assim lá: eu tive uma chefe que me desrespeitava. Não lembro exatamente, faz muito tempo já isso, faz uns 5 anos. Aí depois ele falava assim: tá, essa é a sua parte da história. Esse é o seu aquário. Qual que é o oceano sobre isso? Qual que é a verdade inteira dessa situação? E daí eu pensei, eu era muito teimosa. Eu às vezes queria ter muito mais razão que ela, mas eu era funcionária dela. Então eu também provoquei a situação sem dúvidas. Mas eu sabia disso na época? Não, eu não tinha clareza disso na época. Mas e eu tentei solucionar várias vezes, eu ia, falava, o que eu posso melhorar? Eu tô vendo que a gente tá tendo dificuldade de se entender. E aí ela não se comunicava comigo, mas eu também não cheguei na melhor abordagem. Se eu tivesse chegado para ela na época, também não era para ser, mas se eu tivesse chegado para ela na época e falado assim: olha, eu sei que eu tô sendo teimosa, eu sei que eu tô querendo fazer as coisas do meu jeito, o que eu posso fazer para melhorar? Se eu reconhecesse a minha parcela de responsabilidade, não ia ser muito mais fácil a gente se entender naquela situação? Então a gente precisa ver qual que é a nossa parcela de responsabilidade. Não quer dizer que o que o outro fez não tem uma parcela de responsabilidade dele. Nem tudo que a gente vive é culpa exclusivamente nossa. Mas o nosso poder de mudança está em ver de que forma que eu estou contribuindo para isso. Faz sentido o que eu estou falando? Então às vezes alguém brigou com você ou não fez algo que era muito importante para você, mas você está olhando para a sua parte, para como que você está cultivando o que o outro espera de você, para como que você está se comunicando.
Pro quão claro tem sido os seus pedidos, você tem alinhado expectativas com essa pessoa, você tem conversado muito com essa pessoa ou não? Ou também você não tem facilitado para ela? Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com quem teve um conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quanto você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte: sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas e nem transfira a culpa, apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão pela sua parte. A chance de que essa pessoa reconheça a parte dela e também peça perdão é muito maior. Tá caindo ficha sobre relacionamento aqui pra vocês? Quinta atitude: invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá que fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Você nunca se fará entender estando zangado, por isso escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que você fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá na defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Irritar as pessoas jamais funciona e você nunca é persuasivo quando é rude. Então, não é um momento de você esclarecer conflitos quando você ainda está com raiva, porque provavelmente vai aumentar o conflito. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos. Para o bem da comunhão, você deve destruir seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Paulo resume tudo isso dessa forma: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E vai ser muito mais fácil fazer isso se você reconhece a sua parcela de responsabilidade. Sexta postura: coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Para o bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Uma paráfrase da 7ª bem-aventurança de Jesus diz: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. 7ª postura:
Enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, já a solução está vinculada ao problema. Ou seja, resolver um conflito não é nem sempre é sobre chegar a um acordo, mas é sobre aceitar a discordância. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver as diferenças. Os cristãos muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas, além de anunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferentes aspectos quando visto de diferentes ângulos. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar sem concordar em tudo. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia, de colaboração. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Nós crescemos nas diferenças. Nós crescemos nas discordâncias. Então, se a Tainá é uma pessoa que fala que, nossa, maçã é muito bom para a saúde, maçã tem vitaminas, maçã é gostoso, maçã é barato, maçã é acessível, e daí tem outra pessoa que fala a mesma coisa de peras. E aí, o que eu posso pensar? Eu posso pensar assim, não, você tá errado. Maçã é muito melhor do que pera. Ou eu posso falar assim, olha, eu gosto mais de maçã, mas você gosta mais de pera. E tudo bem, a gente pode conviver pacificamente, porque nós somos diferentes. Deus não nos fez iguais. No corpo de Cristo, alguns são boca, outros são nariz, outros são olhos, outros são ouvidos. E é assim que diferentes necessidades são atendidas, que diferentes afinidades são encontradas. Por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento humano, e no desenvolvimento humano existem várias maneiras de se ajudar pessoas. Existem diferentes métodos terapêuticos, existem diferentes metodologias de coaching, existem abordagens mais médicas, existem abordagens, treinamentos, cursos, enfim. E eu posso achar sempre que o meu é o único, que o meu é o melhor, ou eu posso achar que o meu é mais um que vai atender melhor a determinadas pessoas, de acordo com o estilo delas, de acordo com a necessidade específica e do momento delas, e que vai somar a outras abordagens. Então a gente precisa lembrar disso. Lembrar que a nossa diferença, igual na live passada eu dei um exemplo do meu casamento. Eu sou uma pessoa que eu sou impulsiva, que eu vejo um negócio lá na frente, eu quero ir atrás imediatamente. E o meu marido, ele é mais ponderado. E quando eu não tinha nenhuma inteligência emocional, eu achava chato quando meu marido falava assim, mas você pensou nisso? Você pensou nesse? Você pensou naquele outro? E hoje eu entendo que é uma visão complementar. Que eu tenho a ideia, eu me empolgo, eu já quero ir, mas ele me ajuda a ver coisas que eu não tô vendo. E às vezes isso vai me fazer mudar de opinião, e às vezes isso vai me fazer ir com muito mais segurança, ir com muito mais robustez naquele caminho. Então a gente precisa perceber isso, a gente precisa conviver melhor com as diferenças. E agora eu vou explicar por que com algumas diferenças a gente tem mais dificuldade de conviver. Por que algumas situações são mais difíceis de perdoar? Por que às vezes a gente reage exageradamente a algumas coisas que as pessoas nos fazem? Quando a gente é criança, o nosso cérebro ele ainda não está amadurecido. Ele é muito mais emocional do que racional. E para a gente entender as coisas, a gente precisa do racional. E o nosso cérebro racional, ele só amadurece por inteiro aos 24 anos de idade. Então, nós chegamos na vida adulta
com várias questões mal resolvidas da infância, porque a gente não tinha recurso interno suficiente para processar as experiências de uma forma saudável e produtiva. E na infância, muitas vezes, o que a gente faz para lidar com os desconfortos, com os incômodos, com as dores, com as mágoas, com os medos? A gente reprime experiências. A gente, como criança, a gente finge que não aconteceu, ou significa a história de outro jeito, e isso vai para o nosso inconsciente. A gente perde a clareza e não extrai o aprendizado, não extrai a compreensão, o apaziguamento, e a gente vem com esses pontinhos mal resolvidos para a vida adulta. Então, digamos que a Tainá foi uma criança, deixa eu pensar num exemplo aqui, que quando criança, não porque foi assim, mas porque foi assim que eu interpretei na minha imaturidade, eu me senti muito constrangida, me senti muito humilhada, talvez. Cada vez pode acontecer comigo, de cada vez que alguém discorda de mim, cada vez que alguém me pede alguma coisa, eu posso me sentir de novo naquele lugar de humilhação. Eu vou ter uma reação exagerada. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Porque essa experiência aqui, menor, se torna um gatilho dessa memória mal processada. Então, por exemplo, tem pessoas, já aconteceu de eu atender pessoas aqui, que elas não conseguem às vezes viver um relacionamento porque tá cheia de gatilho e tá cheia de reação exagerada. Daí esse relacionamento é extremamente conflituoso. Mas não é pelo que está acontecendo, é por memórias que estão surgindo. Então, os nossos relacionamentos na vida adulta, eles servem para trazer à tona essas memórias mal processadas e para a gente terminar de processar e se apaziguar com isso. Para eu entender, talvez, que uma pessoa me falar não, que a pessoa gostar de pera se eu gosto de maçã, que a pessoa me pedir para fazer alguma coisa de outro jeito, não gostar exatamente da forma como eu fiz, não necessariamente ela está me humilhando. Esse sentimento, ele está represado dentro de mim. Eu preciso olhar para a origem. Quando que foi na minha infância que eu me senti? Acolher esse sentimento, extravasar esse sentimento e fazer as pazes com isso. Só que eu não vou perceber essas feridas se eu não me relacionar com outras pessoas que tragam isso à tona. E eu vou continuar carregando isso. E às vezes me escondendo de relacionamentos e de experiências por medo. Medo da humilhação, medo do constrangimento. Ou às vezes uma criança se sentiu muito sobrecarregada. Uma criança que talvez tenha tido que adultecer muito cedo. E aí ela vai chegar na vida adulta e qualquer pessoa que peça um favor para ela, qualquer pessoa que confie uma função para ela, essa pessoa vai se responsabilizar demais. Vai achar que porque a pessoa pediu um favor, tá pedindo a mão, ela já vai dar o braço inteiro. E aí ela às vezes vai até se ressentir como se todo mundo fosse folgado, como se todo mundo explorasse ela. E às vezes não é. É porque ela não está se relacionando com as pessoas no tempo presente. Ela não está ouvindo exatamente. Ela está voltando para trás quando ela estava sobrecarregada. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? E como é que eu vou saber quais são as feridas que eu tô carregando? Qual que é o aborrecimento que você vive repetidamente nos seus relacionamentos? Qual que é o sentimento que você tem sempre? Será que eu sempre me sinto abandonada? Será que eu sempre me sinto incompreendida? Será que eu sempre me sinto explorada? Será que eu sempre me sinto diminuída? E será que realmente, se eu sinto muitas vezes é da infância, não é do que você está vivendo agora? E quem que é o mensageiro de Deus na sua vida que está trazendo esses gatilhos para você? Então a primeira pergunta é essa: quem que é a pessoa que está trazendo essas memórias de dor para mim? Qual é a emoção que essa pessoa repetidamente me traz? Qual é essa emoção?
E quais foram outros momentos da vida, principalmente na infância, até os 12 anos de idade, em que eu senti isso? E como que eu posso olhar de outra forma para isso? O perdão é essa compreensão de o que mais dói em nós não é o que os outros nos fazem, mas é como isso está nos tocando, e como isso está nos tocando e afetando pode ser mudado a partir dessa consciência, a partir do autoconhecimento. Porque você vai observar que tem algum tipo de comportamento que dói muito em você e outros que são aborrecimentos, que são coisas que você não gosta, mas que você não liga, porque não tem nenhum gatilho de memória de dor ligado. Para ilustrar isso que eu tô falando, vou contar uma história, tá? Simplicidade. Compreensível. Esse aqui, é um livro sobre uma cuidadora de pacientes terminais, tá? Então aqui nesse livro ela conta várias histórias que ela viveu cuidando dessas pessoas. E aí ela começa: compreensivelmente, as famílias dos que iam morrer também sofriam em demasia durante as últimas semanas do cliente. O medo de perder um dos seus pais e talvez o medo da sua própria dor detonava alguns comportamentos dramáticos nos familiares. As questões de controle eram fundamentais nessa ocasião também. Frequentemente, os familiares disputavam entre si o controle de tudo nessas ocasiões. Mas o bem-estar do cliente era a minha prioridade, acima de absolutamente todo o mais. Assim, quando eu ouvi uma discussão começar a se intensificar ao lado do leito de Charlie, um de meus pacientes, eu entrei no quarto num relâmpago. Meu adorável cliente jazia sob seus filhos adultos, Greg e Marianne, enquanto eles gritavam desesperadamente um para o outro de cada lado do leito, fora de controle. Parem com isso, por favor, eu declarei firme, mas delicadamente. Levem isso para o outro quarto se quiserem continuar. Olhem para o seu pai, ele está morrendo aí pelos deuses. Marianne rompeu em lágrimas, pedindo desculpas ao seu pai. Charlie, o paciente, o senhor, era um homem pacífico e havia sido assim sempre, aparentemente. É ele que discute comigo, o maldito, o tempo todo, ela disse de seu irmão. Marianne tinha belos olhos azuis e longos cabelos negros, parecendo alguém que devia ser um modelo para pintores, pensei comigo mesma. Mas seus olhos estavam vermelhos de chorar e muito tristes. Sem pausa, Greg retaliou, furioso. Bem, eu não vejo porque você deveria receber tanto quanto eu no testamento. Você se mudou para longe. Você fez menos esforços. Eu tenho trabalhado muito mais e fiquei aqui junto do papai a maior parte do tempo desde que mamãe morreu. Meu coração doeu por Greg e esse argumento. Era apenas um garotinho frágil e ferido por trás dessas palavras. Olhando para Charlie para obter orientação, ele apenas deu de ombros para mim com uma expressão de tristeza em seus grandes olhos azuis. Era óbvio que existia amor entre Greg e Marianne, bem como sobrevivia um anseio de entendimento mútuo. Só que tudo estava distorcido pela dor. Depois que os dois compartilharam suas aflições, eu perguntei do que eles gostavam um no outro. De nada, respondeu Greg grosseiramente. Eu aliviei a situação com humor e dentro de pouco tempo ele deixou emergir em algumas coisas. Marianne também relevou algumas. O ego deles estava em luta com isso, particularmente o de Greg, já que ele queria odiá-la. O que me levou a dar essa sugestão, no entanto, foi que isso funcionava para mim quando pensava em alguns dos membros da minha própria família.
Durante os anos em que as coisas se tornaram mais dolorosas na minha relação com eles, eu tentava puxar para a memória as coisas de que eu gostava ou amava neles. Foi a mesma coisa com Greg a princípio. Uma luta para lembrar alguma coisa, mas era apenas a dor falando e nos cegando para ver as coisas boas. Quando eu relaxei, vi que muito embora as diferenças entre nossos estilos de vida nunca pudessem permitir ligações muito íntimas, eles eram todos pessoas decentes e de bom coração. Fui capaz de recordar coisas que eles haviam feito com boas intenções no passado, embora algumas dessas fossem infelizmente usadas contra mim posteriormente, as intenções iniciais tinham sido boas. Houve também ocasiões em que, a seu próprio modo, eles haviam tentado me demonstrar o seu amor, e agora eu reconhecia isso, mas eu fui tão ferida que havia censurado a atitude, rejeitando ela. No entanto, todos eles eram ótimas pessoas por baixo de qualquer mal-entendido, como toda pessoa é por debaixo das coisas que obscurecem o melhor de cada um. Portanto, hoje era apenas o dia de Greg e Mariane trabalhar alguns de seus desentendimentos. Veio à tona que Greg havia carregado ressentimentos em relação à sua irmã por décadas, simplesmente porque ela tivera coragem de viver a vida para a qual foi destinada, a vida que ela queria viver. Não fora Mariane que impedira Greg de fazer isso por si mesmo. No entanto, fora o próprio Greg. Uma grande quantidade de emoções veio à tona naquela tarde e, embora eles não tivessem se tornado os melhores amigos no fim do dia, estavam mais unidos do que no princípio. Cada um deles individualmente passou algum tempo com Charlie antes de os dois irem embora. Então, ficamos somente eu e Charlie outra vez. Entrando de volta no seu quarto depois que eles saíram, ele olhou para mim balançando sua cabeça e rindo mansamente. Bem, minha querida garota, isso vinha se formando há cerca de 20 anos. Eu sempre me perguntava quando o vulcão ia entrar em erupção. Ele soltou uma risada. Fico feliz que tenha acontecido agora, antes de eu ir embora. Talvez eu possa vê-los se tornarem amigos, afinal. Não é com Mariane que eu me preocupo. Ela é relativamente feliz. É com Greg. Ele nunca parou de tentar se afirmar. Quando diz que sempre fez por mim mais do que Mariane, ele está certo em alguns pontos, embora ela tenha ajudado grandemente de maneiras menos óbvias. Mas ele não tinha que me ajudar. A maior parte do tempo ele fez coisas que eu mesmo ainda fazia e teria gostado de fazer, na verdade. Suspirando, Charlie continuou. Ele trabalha horas absurdas no emprego que ele odeia, criando filhos que nunca o veem, e eu realmente não sei porquê. Ele sabe que você o ama, Charlie? Eu perguntei com ousadia. Ele olhou para mim intrigado. Bem, eu suponho que sim. Eu sempre comento se ele faz um bom trabalho aqui dentro de casa. Ele sabe que fico orgulhoso dele. Como? Você diz a ele diretamente que está orgulhoso por quem ele é como pessoa ou orgulhoso pelo trabalho que ele fez? Eu perguntei. Não, diretamente não. Ah, mas ele sabe, Charlie respondeu. Como? Eu insisti. E então eu revelei meus pensamentos a Charlie. Ele ouviu a resposta abertamente. Eu fiquei me perguntando se o que ele havia dito sobre Greg sempre tentar afirmar a si mesmo era na verdade devido a ele procurar o amor e a aprovação de seu pai. Ele balançou a cabeça e depois continuou a falar sobre os filhos. Tudo que eu desejo para eles é que sejam felizes. É tudo que qualquer pai deve querer de seus filhos. Eu desejaria que Greg parasse de trabalhar tanto, tornando a sua vida mais simples. Ele é um bom homem, mas não é interiormente feliz, ele me falou. A vida simples é a vida feliz. É como a mãe deles e eu sempre vivemos. Mas nós não tivemos realmente uma chance. Eram tempos difíceis então. Mas a simplicidade ainda é possível hoje. É uma boa escolha. Você sabe, eu acho que ele realmente não sabe que eu o amo. Eu nunca disse as palavras exatamente. Nós todos somos diferentes, eu disse.
Algumas pessoas percebem pelos atos, mas a maioria precisa realmente ouvir as palavras. Talvez Greg seja uma pessoa desse tipo. O que te custaria de qualquer modo você dizer para ele? Ele fez um sinal de assentimento. Eu realmente preciso dizer a ele: em que mundo terrível nós vivemos quando um homem de 78 anos fica nervoso para dizer ao seu filho que o ama? Eu não tive prática disso. Você acha que eu seria capaz de convencê-lo a viver uma vida mais simples se não estiver mais buscando a minha aprovação? Se ele souber que eu o amo? Porque eu realmente o amo. Eu disse a Charlie que ninguém pode determinar como a outra pessoa reagirá. Não havia garantias de que isso mudaria o estilo de vida de Greg. O importante é que era provável que saber da aprovação e do amor de seu pai lhe trouxesse mais paz. O tópico de viver com simplicidade foi se tornando mais importante para Charlie à medida que os dias se escoavam. Ele disse que as pessoas trabalham duramente demais por todos os motivos. Frequentemente pensam que não há chance, porque não podem sair da roda da rotina com dívidas e com o sustento da sua família. Charlie entendia isso. Concordava que a sobrevivência é um autêntico desafio para muitas pessoas, mas insistia que sempre haveria escolhas. As crianças são mais felizes passando mais tempo com seus pais do que possuindo mais brinquedos. Elas podem se queixar a princípio, mas mais felizes são aquelas que passam um tempo qualitativo com seus pais, ambos os pais, se possível. Garotos também precisam de mais influência masculina. Como podem os filhos de Greg obter tal coisa se ele trabalha o tempo todo tentando se afirmar? Charlie expôs pensativamente quando percebi novos discernimentos surgindo no seu interior. Eu realmente amo meu garoto. Eu preciso dizer a ele, não preciso? Nós somos seres sábios e intuitivos, cegados pelos medos e percepções errôneas que a nossa mente criou ao longo dos anos, por meio de todas as suas reações, tanto positivas quanto negativas. Assim, aprendendo a focar nossa mente na meditação, observando nossa respiração como um exemplo fácil, começamos a recuperar a posse do nosso próprio pensamento e assim proporcionamos a nós mesmos a escolha de pensar conscientemente de forma melhor e por conseguinte, criar vidas mais felizes. Greg chegou no dia seguinte e passou o tempo todo com seu pai. A pedido de Charlie, eu havia telefonado para Marianne e dito a ela para não visitá-lo nesse dia. No dia seguinte seria o contrário. Marianne teria o pai o tempo todo para si e Greg não viria. Charlie havia me pedido para aparecer discretamente de vez em quando para o caso das coisas ficarem embaraçosas entre ele e Greg, com a esperança de que a minha presença alterasse isso. Mas não houve necessidade. Nas 2 vezes em que realmente apareci lá para servir chá ou passar uma mensagem, foi óbvio que uma discussão e uma confissão pessoal muito importante estavam sendo efetuadas. Pouco antes de Greg sair, para que seu pai pudesse descansar, eles me chamaram lá dentro. Os olhos de Greg estavam injetados de lágrimas e eles seguravam as mãos um do outro. Bronnie, eu só queria que você soubesse também, Charlie proclamou. Eu amo esse homem com todo o meu coração. Ele é um bom filho e um grande homem. Meu filho já é o suficiente, Charlie disse. Ele não tem que provar mais nada. Não há nada que ele tenha que fazer ou ter para se tornar uma pessoa melhor. Eu amo esse homem que está sentado aí completamente, e ter sido seu pai trouxe uma grande alegria à minha vida. Cerca de 1 ano depois, recebi um e-mail de Greg. Ele e a família haviam vendido sua grande casa, aceitaram uma transferência da companhia onde trabalhava, estava ganhando menos, mas morava agora numa pequena cidade do interior. Com a transferência, passaram a trabalhar a mesma distância que antes. Entretanto, o trajeto era feito por uma estrada secundária para uma cidade do interior maior. Ele tomava menos que a metade do tempo que ele despendia na locomoção para o trabalho antigo. Isso lhe proporcionava 1h30 de sobra para ficar com os filhos. As despesas também diminuíram depois que a vida se tornou mais simples. No entanto, sua qualidade de vida melhorou substancialmente.
Sua esposa estava feliz também e todos amavam seus novos amigos e novo estilo de vida. Ele me agradeceu por cuidar do seu pai e falou afetuosamente de Mariane, que aparentemente estivera lá lhes fazendo uma visita. O problema de Greg era com a Mariane? O que você aprende com essa história? Vamos para a reflexão final aqui. O versículo de hoje. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E a pergunta para você meditar hoje: com quem estou precisando restaurar o meu relacionamento? Será que é um problema com essa pessoa ou é um problema interno? Esse foi o dia 20. Nossa, eu me empolguei com essa história aqui, né? Então, gente, quem gostou do devocional, comenta daqui a pouco lá no feed, tá? Eu vou encerrar aqui a live porque a gente já se estendeu muito. Um beijo, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. E percebam, observem seus sentimentos, tá? Fiquem com Deus e até amanhã às 7.